Fala galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Túlio, eu sou o ministrante dos aulões de Cinética 1 para P1. E bom, hoje eu vou estar mostrando para vocês o método diferencial, é o nosso segundo vídeo, né, do método diferencial. Na verdade é o primeiro, eu estou gravando o segundo primeiro que o primeiro e eu posso ficar meio confuso durante a gravação desse vídeo, mas enfim, é um método diferencial. Vou estar mostrando para vocês como é que resolve problemas utilizando o método dos mínimos quadrados, que inclusive é um método de regressão não linear. E é basicamente o que é isso que a gente vai estar fazendo aqui, né? É, o Wagner passou esse método para vocês, eu vi lá no slide. Ele passou uma contaiada para vocês fazerem na mão e tal, né? Só que eu vou estar ensinando para vocês como é que você faz isso usando software. Tipo, uma regressão não linear qualquer. Bem de boa, sai na hora, você não precisa fazer aquele monte de cálculo. A menos que ele peça, né, para você fazer os cálculos. Aí, aí você faz na planilhinha do Excel lá, ou qualquer outro software, também sai de boa, mas eu acho difícil ele pedir. Eu acho possível ele dar isso para vocês na prova, ainda mais que vocês vão estar passando no PC e tal. Vai ser bem mais de boa de fazer do que seria fazer no HP, por exemplo. Em 2 minutinhos você faz no Excel. Então eu acho possível ele pedir isso, só que eu acho que se ele der, ele não vai pedir, ó, mostre os cálculos do método dos mínimos quadrados. Pode ser, eu posso estar zicando vocês, aí ele peça isso também, mas eu acho difícil. Mas enfim, o que é uma regressão não linear? O que é uma equação não linear? Bom, uma regressão linear, né, é igual a y, é y igual a um coeficiente linear, mas, ou não, né, o coeficiente pode ser zero, igual os exemplos lá da reação reversível, do método integral, que o coeficiente era zero, mais x vezes o coeficiente angular. Esse tem que ter. Qualquer equação que não siga esse padrão é não linear. Bom, nesse caso, a gente vai trabalhar com uma equação polinomial de grau 2. Eu acho que é isso. Não sei. Eu não sei se a polinomial de grau 2 é uma equação de segundo grau ou se é o que eu estou querendo dizer. Mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. É uma equação do tipo y igual ao coeficiente linear, que vai ser a0, mais coeficiente angular 1, que vai ser a1, vezes x1, mais o coeficiente angular 2, que vai ser a2, vezes x2. Essa vai ser a equação do tipo que a gente vai estar trabalhando. Bom, eu vou ler o exercício com vocês rapidão e a gente já parte para a resolução. A cinética de polimerização do monômero metraquilato de metila foi estudada a 77 graus Celsius, usando benzeno como solvente e AIBN como indicador de radical livre. A tabela abaixo contém alguns dados de um reator descontínuo, que é um reator de batelada, e mostra a taxa de reação inicial como uma função de concentração inicial do monômero N e da concentração inicial do indicador I. Não sei por que o indicador alteraria a cinética da reação. Ah tá, ele está indicando. Faz sentido. Ele está indicando o radical livre, né? Ok, então eu viajei, realmente faz sentido. Estime os valores das constantes desconhecidas na equação de taxa. Ele dá a equação de taxa. Bem mais fácil, né? Vai precisar deduzir e tal, mas se a gente fosse deduzir, seria basicamente isso. Enfim, é menos Rm, que vai ser igual à taxa de geração do produto, é igual à constante A, a velocidade específica da reação, vezes a concentração do monômero M elevado a B, vezes a concentração do monômero I elevado a A. Ok, vamos trabalhar com isso. Primeira coisa, linearizar. Como eu falei, não se prendam aos métodos. A coisa que você tem que fazer é linearizar a equação que você tem. No caso, a gente tem a equação de taxa, a gente lineariza ela. Aplicando ln dos dois lados, o que a gente tem? Vou usar esse indicador aqui. Aplicando ln dos dois lados, o que a gente tem? A gente vai ter ln da taxa igual, usando as propriedades do ln, né? Esse aqui está multiplicando isso, que está multiplicando esse termo. Então, a gente pode tirar esse parênteses aqui colocando ln de k mais ln de i elevado a b mais ln de i elevado a a. Então a gente tem isso. E outra propriedade interessante é que se você tem uma constante elevando esse ln, né, ela pode sair multiplicando. Tira o b, multiplica ln de m mais a elevado a ln de i.
E aí vocês já viram, né? Uma equação do tipo que eu falei. O ln de menos taxa vai ser igual a y. Ln de k é uma constante, né? Vai ser a zero, vai ser um coeficiente linear. Mais o b, que vai ser a1, coeficiente angular 1. O ln de m vai ser o nosso x1. O a vai ser o nosso a2, né? O coeficiente angular 2, vezes o x2, que vai ser ln de i. Aqui já tem tudo separadinho. E aqui eu já calculei também, né? A gente tem da tabela, a gente tem a taxa de RM, a gente tem a concentração de M, a gente tem a concentração de I. Então eu já fiz todo esse processo no Excel. E agora eu vou estar mostrando para vocês como que faz. Coisa aberta aqui. Estou mostrando para vocês como que faz essa regressão não linear no Excel. Exercício 4, né? Eu já só coloquei a tabela para ficar mais fácil para passar e tal. Aqui já tem as concentrações, né, que estão iguais da tabela. Aqui tem seus LNs, aqui tem a taxa, aqui tem o LN da taxa. Bom, tem 3 colunas, né? Ao invés de 2. Como é que a gente vai fazer essa regressão? Vai ser no mesmo lugar que a gente já faz, já estou dando spoiler para vocês. Na análise de dados, a gente seleciona a regressão de novo. E qual que vai ser o intervalo de entrada? Qual que vai ser o seu Y? Dessa coluna K. Qual que vai ser o X de entrada? Vai ser a coluna N e a coluna O. Ok. Vai ter o rótulo, né, que é essa parte daqui. Eu não tinha explicado isso antes. Isso aqui são algumas ferramentas que você pode usar para fazer análise estatística, ver se sua curva está ok, como é que está seus dados experimentais. Só que como eu não sou muito bom em estatística, eu não sei o que é isso também não preciso, então não marco nada. Mas eu já fiz essa análise aqui, não vou fazer de novo, mas é assim, é só clicar em OK, faz. Uma coisa interessante também é que você tem que deixar as colunas agrupadas. Então, por exemplo, se tivesse, sei lá, se você tivesse o ln de aqui, e aí você tenta usar o Ctrl para selecionar essa, dar Ctrl e selecionar essa também. Vai dar erro. Ela tem que estar uma do lado da outra para não dar erro. Outra coisa também, ela tem que ter o mesmo tanto de células. Vamos supor que para Y você seleciona o título, mas para N e para O, né, para o seu X você não seleciona o rótulo aqui. Dá erro. Tem que ser o mesmo tanto de células. Aí ok, você clica em OK, ela vai fazer a regressão e já vai dar os resultados pra gente. Aqui eu até plotei aquelas paradas que eu falei que não sei pra que serve. Eu sei, né? A plotagem do ajuste de linha. Não sei analisar isso não. Enfim, o que você precisa tá aqui. A gente tem o R quadrado, né? R quadrado aqui, que dá o 0,99, tá ok. E aqui a gente tem nossos coeficientes. A gente já acha A e B direto, né? A gente já acha que o coeficiente ligado ao ln de x1 é o B, vai ser 0,99. Vou arredondar para 99. E o coeficiente A, que está atrelado ao x2, que é o ln de I, ele dá 0,42. Arredondei. E o nosso coeficiente angular, coeficiente linear, que é ln de K, deu menos 10,14. Então, voltando aqui, nossos resultados. A primeira coisa que eu resolvi foi o ln, né? O A0 a gente viu lá que deu menos 10,14. Aplicando exponencial aqui, né, para abrir esse termo, a gente chega no que a gente está buscando, que é o K. Deu 3,95 vezes 10 a menos 5. Eu já vou explicar como é que a gente olha essa ordem aqui. Eu já expliquei isso em todo o vídeo, né? E aí eu vou explicar de novo. Enfim, aí como eu falei, o A1, coeficiente angular 1 deu 0,99. E o A2, que é o coeficiente angular 2, que é igual a A, deu 0,42. O R quadrado deu 0,99, que está ok. Aqui comparando com o gabarito, a gente teve uma pequena divergência, né? De que o A1 deu 0,43 e o B, ó, o A deu 0,43 e o nosso deu 0,42. E o B deu 1 e aqui deu 0,99. De novo, é método de análise diferente. Às vezes, você fazendo pelas equações, pelo método dos mínimos quadrados, você chega nesse resultado aqui. Eu não sei qual que é o método que o Excel usa para resolver a equação regressão não linear.
Mas, por exemplo, se você estiver usando um software igual o Polymath, você pode escolher qual que é o método que você quer. E lá tem um método dos mínimos quadrados para você escolher. Aí era para bater igual o método que o Wagner passou no slide, que é fazendo na mão, era para bater. Como eu não sei qual que é o método que o Excel usa, provavelmente essa é a fonte da divergência. Mas enfim, você vê que a velocidade específica também deu diferente, né? Um pouquinho menor. E é, basicamente é isso. Pequenas diferenças nos nossos parâmetros cinéticos. Mas enfim, eu estava explicando no vídeo da reação reversível como que a gente acha as unidades aqui. Aí eu falei, a gente tem que analisar a equação e tem que fazer o termo da direita, que tem a concentração e a velocidade específica, ser igual ao termo da taxa, que é o termo da esquerda, né? E a taxa é o quê? É mol por unidade de volume vezes unidade de tempo. Não necessariamente tem que ser mol, unidade de quantidade. Pode ser massa, pode ser mol, enfim. A gente vai usar só mol, acho que a gente usa outra coisa, massa, cinética 2 quando a gente estiver trabalhando com o que mesmo? Olha, nossa, me fugiu agora. Mas é aqueles negócios da bioquímica, sabe? Aquelas moléculas maiores e tal, as proteínas, não sei, inibidor, essas coisas. Aí a gente geralmente usa massa ao invés de mol. Mas, enfim, se vocês me perguntar por que, eu também não lembro. Mas eu uso. Mas acho que cinética 1 é sempre mol. Mas enfim, você tem que fazer isso bater com o outro lado. Mas o que, que a gente tem desse lado? Desse lado assim, do lado direito. Tem K vezes concentração de M elevado a 0,99 vezes concentração de I elevado a 0,42. Você tem a concentração, né? As unidades vão ser as mesmas, você eleva, você vai ter o quê? Você vai ter mol 0,99 sobre volume, no caso é litros, né? 0,99 vezes mol 0,42 sobre litro 0,42. Aí vai somar, né? Quando você multiplica os dois, soma. E aí vai dar. Vou ver aqui na calculadora rapidão, porque eu não lembro. Dá o quê? Vai dar 0,99 mais 0,42. Dá 1,41. E a gente tem que fazer isso o quê? Virar uma unidade de gente normal, né? Então, ou seja, tem que fazer isso ser igual a mol por litro. Então, a gente tem que dividir. A gente tem que ter uma unidade em K. E ao ser multiplicada pela unidade que dá a concentração, ter mol por litro. Então, no caso, vai ser concentração, o inverso de concentração elevado ao que está faltando para dar 1. Como deu 1,41, a unidade tem que ser 0,41 aqui, de concentração, entendeu? E aí vai ser mol por litro, né? Aí o mol aqui vai estar elevado a 1,41 dividido por litro elevado a 1,41. Aí esse aqui vai cortar com esse, vai ficar litro elevado a 1 embaixo, ou 41 vai cortar com 0,41 aqui, menos o outro, né? Vai ficar 1. É a unidade de gente normal. É daí que vem esse 0,43 aí. E basicamente é isso para o exercício 4. Tem outro exercício que é a mesma coisa. Outro exercício que eu uso o método dos quadrados na lista 1, eu resolvi trazer ele também, que é a mesma coisa. Eu estou lendo com vocês e a gente resolve também. Para a formação do HBr, os seguintes resultados foram encontrados, da tabela aí. Sabendo que a taxa de reação segue esse modelo aqui, determina os valores das ordens de reação A e B, assim como a velocidade específica da reação. Mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Desse, dessa vez eu, em vez de aplicar ln, eu apliquei log dos dois lados, porque não necessariamente você tem que aplicar ln, sabe? Então, apliquei log dos dois lados aí. É só aplicar logaritmo mesmo. Aí, enfim, vai ser log da taxa, né? Você vê que não tem menos aqui, só log mesmo. Vou voltar aqui para a formação de HBR. Você vê que a gente está com a taxa do produto. Como é a taxa do HBR? É isso mesmo? A gente está com a taxa do produto, então é o mesmo. Enfim, só a mesma coisa.
Isso aqui é como se fosse menos reagente. Menos a taxa do reagente, é igual a taxa do produto. Por isso que não tem um menos aqui, não assusta. Aí você aplica o log dos dois lados, tem o log da taxa do produto. Aqui é a mesma coisa, né? Log de K, igual log de mais B, log disso. Já está aqui, né? É uma equação não linear igual à última. Tem os parâmetros aqui separadinho para vocês. E a gente vai estar buscando o A1, o A2 e o A0. Fazendo a mesma metodologia do Excel, fazendo aquela regressão não linear. Chegou nesse valor aqui para o A0, o coeficiente linear. Aí eu apliquei o 10, né? Levar a 10 dessa vez. Levar a Euler lá. Se aplicar 10 aqui, 10 elevado a isso, você vai chegar em K. A isso. Os coeficientes A e B também a gente achou, né? A partir dos coeficientes angulares. Nosso R quadrado foi 0,99, que é satisfatório. E, enfim, usando o mesmo procedimento de antes, né? Somando os dois e subtraindo um, a gente tem a unidade para essa velocidade específica, 0,39 dessa vez. E comparando os resultados com o gabarito, deu até bem próximo, a gente vê que a velocidade específica deu igual, e aqui variou bem pouco também, esse aqui variou 0,03 e esse aqui 0,02. A justificativa da diferença é a mesma, provavelmente o método usado para fazer essa regressão não linear foi diferente do meu, e é isso para o método diferencial, quando você tiver a oportunidade de usar o método dos mínimos quadrados. Eu sempre falo isso, né? Estou falando isso desde a primeira aula, mas não se prendam aos métodos integral e diferencial, sabe? O que você tem que fazer é linearizar sua curva, utilizar os dados experimentais e sair com os parâmetros cinéticos. Então, você não precisava saber de métodos mínimos quadrados, você não precisava saber de método diferencial para resolver esse problema, você precisava saber linearizar essa curva aqui, ó, linearizar essa equação. Linearizar essa equação, você pega os parâmetros aqui, aplica ln neles, né? E aí você sai com os seus parâmetros cinéticos. E é basicamente isso para qualquer exercício desses de parâmetros cinéticos. É sempre a mesma coisa. Lineariza a equação que você está trabalhando. E qual equação que você vai usar, né? Depende dos seus parâmetros. Depende do que ele te dá. Depende do que você mediu, né? No caso. Então, enfim, é basicamente isso. O método dos mínimos quadrados serve bastante para quando você tem os dados da concentração dos dois, né? Porque aí já sai direto. E a taxa também, né? Principalmente a taxa. Se você tem a taxa, você vai tentar aplicar o método diferencial. Quando você aplica o método diferencial em equação desse tipo, você vai sair numa regressão não linear que, enfim, vai ser o método dos mínimos quadrados. Mas igual eu falei, não se prendam muito a métodos. O importante é você saber linearizar a curva que você está trabalhando.